Antes de mergulharmos nesse universo repleto de símbolos, juramentos secretos e influência silenciosa, pare por um segundo. Se você gosta de conteúdos reveladores como esse, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que rola por aqui. E se quiser apoiar esse trabalho independente, é só escanear o QR Code na tela e fazer um Pix de qualquer valor. Sua ajuda faz toda a diferença para manter esse canal vivo. Agora, prepare-se. O que você vai ouvir pode mudar a forma como vê o mundo. Vamos começar. A origem da maçonaria. Mito, lenda ou verdade? A maçonaria é um dos grupos mais misteriosos e debatidos da história moderna. Muitos acreditam que ela surgiu oficialmente em 1717, com a criação da Grande Loja de Londres, mas outros estudiosos afirmam que suas raízes são muito mais antigas, tão antigas quanto as próprias pirâmides do Egito. Há teorias que associam a maçonaria aos construtores dos templos de Salomão, aos mistérios de Ísis e Osíris, no Egito, aos cavaleiros templários da Idade Média e até mesmo aos druidas celtas. A ideia de um conhecimento secreto, transmitido de geração em geração por meio de símbolos, rituais e códigos, está presente em todas essas versões. Segundo, algumas tradições esotéricas, os primeiros maçons não eram apenas pedreiros físicos, mas também construtores espirituais. Eles acreditavam na ideia de lapidar a si mesmos como pedras brutas em busca da perfeição interior, um conceito que transcende religiões e fronteiras culturais. Os registros históricos sobre guildas de pedreiros livres, os Freemasons, datam da Idade Média, especialmente no período das grandes catedrais europeias. Eram homens que detinham conhecimentos avançados de geometria, engenharia e matemática, protegidos por juramentos e segredos transmitidos oralmente. Com o tempo, essas guildas começaram a aceitar membros que não eram pedreiros de verdade, mas homens influentes interessados nos ensinamentos filosóficos da ordem. Surgiu então a maçonaria especulativa, mais simbólica do que prática, onde os instrumentos de trabalho como o compasso e o esquadro passaram a representar virtudes morais e espirituais. A transição da maçonaria operativa para a especulativa deu origem ao que conhecemos hoje como maçonaria moderna. No entanto, o verdadeiro segredo pode estar no que veio antes disso. Uma tradição subterrânea que teria sobrevivido por séculos, preservando ensinamentos ocultos que remontam às antigas escolas de mistério. Será que a maçonaria moderna é apenas a ponta visível de um iceberg milenar? Estaria ela conectada a uma linhagem ancestral de sabedoria hermética, passada entre iniciados ao longo da história? Alguns afirmam que sim, e que os verdadeiros fundadores da maçonaria foram homens que nunca tiveram seus nomes registrados nos livros de história, mas cujos ensinamentos moldaram impérios, religiões e até o próprio conceito de civilização. O que é certo é que, desde suas origens obscuras, a maçonaria sempre caminhou entre a luz do conhecimento e as sombras do segredo. O surgimento da maçonaria, das guildas medievais aos mistérios modernos. A história da maçonaria remonta a séculos atrás, sendo envolta em mistério e ambiguidade. Muitos acreditam que a origem da fraternidade está diretamente ligada às guildas medievais de pedreiros e construtores. Mas há quem afirme que a maçonaria tem raízes muito mais antigas, ligadas aos mistérios esotéricos de civilizações antigas como o Egito, a Babilônia e até mesmo a Grécia clássica. As guildas medievais e o primeiro núcleo maçônico. Durante a Idade Média, as guildas de pedreiros eram as organizações que controlavam a arte da construção, especialmente a construção de catedrais, castelos e outras estruturas importantes. Esses pedreiros, conhecidos como maçons, possuíam um vasto conhecimento sobre geometria, arquitetura e simbolismo, que se tornaram as bases para os futuros ensinamentos maçônicos. O termo maçom origina-se do francês medieval maçon, que significa pedreiro. As guildas de pedreiros, na verdade, tinham sua própria estrutura hierárquica, e os mestres e companheiros dessas guildas eram iniciados em segredos e rituais
que estavam destinados a manter o conhecimento oculto e proteger a arte da construção. Esses mestres não eram apenas construtores, mas também guardiões de conhecimentos esotéricos, ligados à geometria sagrada e à alquimia. A transição para a maçonaria esotérica com o passar dos séculos, no entanto, a natureza das guildas de pedreiros começou a mudar. A construção de catedrais e grandes projetos arquitetônicos entrou em declínio durante a Renascença, e com isso, muitas das guildas começaram a admitir membros que não eram pedreiros de profissão. Esse novo tipo de membro, conhecido como maçom aceito, era geralmente composto por nobres, intelectuais e pessoas de alta posição social. Foi a partir dessa transição que a maçonaria começou a se tornar mais esotérica e simbólica, adotando rituais e ensinamentos filosóficos que iam além da simples arte da construção. Os maçons começaram a explorar conceitos espirituais, místicos e filosóficos, dando origem à maçonaria moderna. A partir desse momento, as guildas de pedreiros começaram a se expandir e formar uma fraternidade secreta, onde a construção se tornou uma metáfora para a construção interior, o desenvolvimento espiritual e o aprimoramento pessoal. A maçonaria moderna e a primeira grande loja, o grande marco para a maçonaria moderna, ocorreu em 1717, quando 4 lojas maçônicas de Londres se uniram para formar a primeira grande loja da Inglaterra, que é considerada o início da maçonaria especulativa como conhecemos hoje. Isso permitiu que os maçons organizassem suas atividades de maneira mais estruturada, com um conjunto de regras e um sistema de graus para os iniciados. Com a formação dessa grande loja, a maçonaria se espalhou rapidamente pela Europa e, em seguida, pelo resto do mundo. Durante o século XVIII, a maçonaria tornou-se um movimento internacional, com lojas estabelecendo-se em diversas nações, muitas vezes ligadas a importantes figuras históricas, como filósofos, políticos e militares. Isso contribuiu para a ideia de que a maçonaria possuía uma influência silenciosa e poderosa nos eventos históricos, algo que ainda é tema de especulação até hoje. O simbolismo e os mistérios maçônicos. Uma das características mais intrigantes da maçonaria é seu uso extensivo de símbolos, alegorias e rituais. Esses elementos são projetados para ensinar lições espirituais e filosóficas de maneira profunda e enigmática. Entre os símbolos mais conhecidos estão o esquadro e o compasso, que representam a moralidade e a busca pela perfeição. O olho que tudo vê, que simboliza a vigilância divina, e a pedra bruta e a pedra polida, que representam o processo de aprimoramento pessoal e espiritual. Além disso, os maçons têm rituais secretos e cerimônias de iniciação que são realizadas em ambientes fechados, longe dos olhos do público. Esses rituais envolvem o uso de palavras de passe, gestos simbólicos e juramentos de segredo. A cerimônia de iniciação em si é uma representação simbólica da jornada espiritual do iniciado, onde ele passa por um processo de morte e renascimento, metafóricos, representando o abandono da ignorância e o início de uma nova vida, de conhecimento e iluminação. Embora muitos vejam esses rituais como uma simples tradição cerimonial, eles possuem um significado profundo, relacionado ao desenvolvimento interior e ao despertar da consciência. Para os maçons, a construção de um templo interior é tão importante quanto a construção de um templo físico. A jornada maçônica, portanto, é uma busca constante pela verdade, pela sabedoria e pela luz. Os mistérios e as origens antigas, mas a história da maçonaria não termina nas guildas medievais ou no nascimento da Grande Loja. Alguns estudiosos e pesquisadores afirmam que a maçonaria moderna é apenas a continuação de tradições muito mais antigas, com raízes em civilizações antigas, como o Egito Antigo, a Babilônia e até a Grécia e Roma. Esses estudiosos argumentam que a maçonaria preserva conhecimentos esotéricos transmitidos ao longo dos séculos, talvez através de sociedades secretas ou grupos ocultistas. Muitos acreditam que a maçonaria
guarda os segredos de mistérios antigos, como a geometria sagrada, a alquimia e até mesmo conhecimentos relacionados à construção das grandes pirâmides do Egito. Acredita-se que os antigos maçons eram guardiões desses mistérios e que a maçonaria moderna ainda preserva esses ensinamentos em seus rituais e símbolos. Existem até mesmo teorias que sugerem que a maçonaria está conectada a antigas tradições religiosas e espirituais, como os mistérios de Ísis, no Egito, ou as escolas filosóficas de Platão e Pitágoras, na Grécia. A maçonaria, portanto, seria um elo entre o passado e o presente, preservando e transmitindo os conhecimentos ocultos das civilizações antigas para as gerações futuras. O segredo da maçonaria e o poder da tradição que torna a maçonaria ainda mais enigmática é seu compromisso com o segredo. Embora os maçons não sejam uma organização criminosa ou conspiratória, a natureza secreta da fraternidade alimenta inúmeras especulações sobre seus verdadeiros objetivos. O segredo, no entanto, não é apenas uma questão de ocultação de informações. Para os maçons, o segredo é um instrumento poderoso que protege os ensinamentos espirituais de serem mal interpretados ou corrompidos. Esse segredo é visto como um meio de proteger a pureza dos ensinamentos maçônicos, garantindo que apenas os iniciados possam acessar certos conhecimentos. A transmissão desses segredos de geração em geração, sem a interferência externa, é fundamental para manter a integridade da maçonaria e seu impacto na formação do caráter e na elevação espiritual de seus membros. E se você chegou até aqui e curtiu esse vídeo, assista a continuação desse vídeo que está nessa playlist, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo e deixe sua colaboração, de qualquer valor, com o Pix que se encontra na tela desse vídeo, pois esse tipo de conteúdo não está monetizando. Te espero no próximo vídeo. Deixem nos comentários ideias para um próximo assunto polêmico que iremos produzir para vocês. Até o próximo.